Olá, sejam bem-vindos ao Primo Verso. Aqui quem fala é o X-Spider, sou especialista em Web3, NFTs e Metaverso. E eu quero trazer para vocês hoje um vídeo sobre os pilares de uma coleção de sucesso. Antes de mais nada, já deixa o teu like, já deixa o teu comentário aqui embaixo, já envia para teus amigos e não esquece de acompanhar o Primo Verso e o X-Spider no YouTube e no Instagram. Vamos lá? Algumas coleções simplesmente estouraram e muitas pessoas não entendem o porquê, os motivos delas de fato terem crescido tanto. Em 2017 a gente tinha os CryptoPunks valendo centavos e até dado de graça para as pessoas que tinham interesse. E hoje eles valem milhões e são extremamente raros e difíceis de se conseguir. A mesma coisa funciona com os Bored Apes. Eles cresceram muito exponencialmente e hoje é uma das coleções mais caras da história das NFTs, já tendo movimentado mais de 6 bilhões de reais nesse tempo desde que elas foram criadas. Então aqui nesse vídeo eu irei explicar para vocês alguns dos pilares que geraram sucesso para algumas coleções que hoje em dia estão estouradas, beleza? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a criatividade. Isso não se refere apenas aos Bored Apes nem aos CryptoPunks, mas a qualquer coleção que vocês tenham interesse em de fato adquirir algum NFT. Então a gente vai analisar primeiro a parte da criatividade, a parte da arte. Você nunca deve comprar um NFT se você não gostar, não curtir aquela arte, até porque isso vai ser parte da tua identidade, vai estar na tua wallet. Então tu vai estar vendo praticamente todos os dias aquela arte. Se a gente começar a perceber as coleções de sucesso, a gente vai ver que elas têm cada um características diferentes. Então hoje em dia a gente vê muito, digamos assim, derivados do Bored Ape de pessoas que não têm ligação direta com a coleção, criando algo relacionado a macacos e tudo mais. E isso de fato não traz a criatividade que fez os Bored Apes se destacarem nem os CryptoPunks se destacarem na época. Então se você quiser de fato procurar uma coleção de sucesso, não vai na mesma vibe que essas coleções de sucesso já foram. Não vai na mesma vibe de escolher praticamente derivativos de uma coleção já de sucesso que não é de fato oficial deles. Por exemplo, o Doodles é uma coleção recente e que tem traços completamente diferentes dessas outras duas e que hoje em dia exponencialmente cresceu e já vale, se não me engano, são 13 Ethereums no preço atual. Então, criatividade, vocês colocam como foco buscar projetos que não são iguais aos anteriores, beleza? O segundo ponto que a gente vai analisar aqui serão as comunidades. Comunidade no Twitter, comunidade no Discord e até mesmo comunidade no Instagram. Quando você for procurar uma coleção de sucesso, você vai perceber o valor que aquela comunidade tem para a coleção. Não é simplesmente como hoje em dia a gente vê muitas coleções de NFTs pagando influenciadores para fazerem posts patrocinados ou até mesmo criando mecanismo de gamification para fazer e forçar com que as pessoas que estão dentro daquela comunidade para o máximo possível de amigos para fazer parte de uma whitelist. Esse tipo de mecanismo ele não é bem visto porque ele não traz engajamento para dentro das comunidades. Então todas as vezes que vocês forem procurar uma coleção de sucesso, vocês busquem a comunidade e procurem entender o engajamento dela. Não importa o número de seguidores que tem no Discord, não importa o número de seguidores que tem no Twitter, olhem para o engajamento, assim como a gente olha hoje em dia para de fato patrocinar alguma marca no Instagram. A gente busca sempre qual vai ser o engajamento do influencer. Então tragam isso para cá, para dentro também e analisem coleções de fato baseado no engajamento que aquela comunidade tem, no valor que ela traz, no valor que ela contribui. Tire uma semaninha para poder analisar essas comunidades e ver se realmente aquilo ali são repletos de bots, são repletos de pessoas que estão apenas lá para flipar, digamos assim, as NFTs. Então vocês analisem bem esse ponto porque a comunidade de fato engajada é a chave da Web3 e é a chave de sucesso de muitas coleções como o Bored Ape da vida, beleza? O terceiro ponto que a gente vai trazer para vocês aqui é a questão de utilidade. Eu vejo que 90 a 95% dos projetos que tem hoje em dia de NFTs vão flopar, ou seja, vão morrer, porque não tem utilidade e não trazem valor real para os holders daquele projeto. Então, se não traz valor real para os holders daquele projeto, por que cargas d'água aquilo ali vai ter alguma validade? Óbvio, vai ter exceções, tem alguns projetos que não tem como saber identificar que não tem utilidade e está no topo. Por exemplo, os CryptoPunks, eles praticamente não têm utilidade, porém, por ser um nível de raridade, ser um nível de fato escasso e ser um dos primeiros, tem a questão do histórico deles, eles têm um valor exacerbadamente gigantesco. Então, a gente vai trazer campo da utilidade para cá. Qual a utilidade do Bored Ape Yacht Club, que é o que eu vou trazer como referência? Os Bored Apes, eles basicamente te dão acesso exclusivo a uma rede de contatos e networking que são repletas de celebridades. Então, além disso, você tem acesso a festas, a eventos em iates e tudo mais. A gente traz também o campo que eu trouxe em outros vídeos anteriores do Gary Vee. O Gary Vee tem uma coleção chamada V-Friends, em que permite que as pessoas elas possam entrar através desse NFT dentro da V-Conference, que é uma conferência nos Estados Unidos que ele criou
com outros influencers que falam da Web3 também. Então, basicamente, a gente vai começar a perceber que a grande maioria das coleções que hoje em dia estão no topo, elas têm utilidade real, elas fornecem utilidade real para os seus holders. Um outro campo que a gente deve levar em consideração é o do time, ou seja, dos founders, ou seja, os fundadores e os times responsáveis. Eu vejo hoje em dia algumas coleções com apenas um fundador que é bem conhecido no mercado e que não mostra de fato o time por trás que vai ser responsável por implementar as ideias daquela coleção de NFTs. Então, vamos supor hipoteticamente que a gente tem um fundador X aqui que é muito famoso, que tem selo verificado e que é responsável por fazer uma coleção. Ele divulga aquilo, a gente vai observar aquilo já que ele tem uma reputação de fato a ser zelada, e ele não vai envolver o nome dele em falcatruas, digamos assim. Então a gente tende a confiar naquele influencer. Só que a gente trazendo para esse campo aqui, se ele não mostra o time responsável, ou seja, o time de developers, o time de designers que são responsáveis por criar, ou de ilustradores que vão criar aquela coleção, a gente tem que puxar um pouco o freio e encarar isso como uma espécie de red flag, ou seja, um sistema de alerta. Então a gente deve sempre ter em mente que o time que vai levar a coleção para o topo, não apenas o founder, ou seja, a única pessoa que está ali. Outra coisa que a gente deve levar em consideração, sempre fazer uma pesquisa de fato em relação ao fundador ou criador do projeto, tá? Isso é o básico que a gente deve fazer quando for tentar criar uma coleção ou tentar comprar uma coleção de sucesso ou de fato estudar uma coleção de sucesso. A gente deve sempre analisar quem são os criadores, tá? O outro campo que a gente deve levar em consideração é a blockchain que essa coleção vai estar inserida. A gente sabe que a blockchain da Ethereum é uma das mais populares que existe atualmente e que a grande maior parte das coleções estão inseridas nessa blockchain, mas a gente também tem as blockchains da Solana, blockchain da Flow, blockchain da Wax, então é infinidade de cadeia de blocos disponíveis no mercado que a gente pode de fato, quando for estudar sobre esse ecossistema, se a gente vai lançar uma coleção, se a gente vai comprar, levar em consideração qual é a blockchain que ela está inserida, beleza? Se você gosta de algo e quer algo mais popular, geralmente a rede Ethereum ela é a mais apropriada para isso. Porém, se você for uma pessoa ou uma empresa que preza pelo bem-estar do ambiente, da sustentabilidade, eu recomendo que vocês vão para outras coleções que utilizam outro tipo de sistema, que é o Proof of Stake, não o Proof of Work, que é o da rede Ethereum, que é mais antiga. Então, a Proof of Stake da Solana, da Wax, da Flow, elas emitem pouquíssimo carbono e gastam pouquíssima eletricidade. Então, se você tem uma pegada mais sustentável, vai para essas outras blockchains. Se não for, vai para essa outra que é a Ethereum. Outro ponto que a gente deve levar em consideração são os roadmaps dessas coleções, NFTs. Algumas coleções não deixam claro quais são, de fato, os objetivos que elas irão atingir, qual a utilidade que ela vai atingir, ou deixa isso de forma vaga. Então, eu sugiro que você tenha muita cautela e estude detalhadamente quando você for lançar uma coleção ou se você vai comprar uma coleção, quais serão de fato os itens e os objetivos que ela pretende atingir, beleza? Além disso, em relação ao roadmap, a gente deve levar em consideração, para vocês que estão querendo criar coleções, é que uma coleção do NFT funciona como uma espécie de startup. Então a gente vai de fato se deparar com uma demanda maior de tempo, de esforço da nossa parte. Então sempre que vocês quiserem criar uma coleção de NFTs, vocês levem em consideração que isso vai ser para médio e longo prazo. Então quando vocês forem comprar também uma, vocês levem em consideração no roadmap se aquilo é para longo prazo ou é apenas para os próximos 2, 3 meses e depois disso as pessoas de fato que criaram uma coleção vão vazar, saca? Então estejam muito atentos em relação ao roadmap, é um dos pilares fundamentais para vocês analisarem de uma coleção de sucesso, se ela vai dar bom ou vai dar ruim. Se vocês quiserem, a minha dica primordial aqui é foca bastante em comunidade, bastante em roadmap e bastante no time fundador, o time que vai executar o projeto dessa coleção. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o teu like maroto aqui e acompanhar o Primo Verso e o X Spider no Instagram e no YouTube. Valeu, galera!